Olá, vamos para o nosso capítulo 16 do Crônicas de São Francisco. E hoje, como São Francisco recebeu de Santa Clara e do Santo Frade Silvestre o conselho de que deveria, por sua pregação, converter muita gente. Fundou a Ordem Terceira, pregou aos pássaros e fez-se aquietarem as andorinhas. Vamos lá? O humilde servo de Cristo, São Francisco, pouco tempo após sua conversão, havendo já reunido e recebido muitos companheiros na ordem, passou a revolver na mente o pensamento e a dúvida do que deveria fazer. Dedicar-se exclusivamente à oração ou às vezes pregar a palavra. Desejava muito, a esse respeito, conhecer a vontade de Deus. Uma vez que a santa humildade residente nele não lhe permitia presumir de si nem de suas orações, resolveu sondar a vontade divina pelas orações alheias. Por isso chamou o Frei Maceu e disse-lhe assim: vai a Sor Clara e dize-lhe, da minha parte, que ela, junto de algumas das suas companheiras mais espirituais, rogue a Deus que lhe apraza mostrar o que é melhor para mim. Dedicar-me à pregação da palavra ou apenas à oração? Depois vai a Frei Silvestre e faz-lhe semelhante pedido. Esse homem, que no século fora chamado Dom Silvestre, havia visto sair da boca de São Francisco uma cruz de ouro, tão alta que tocava o céu e tão larga que chegava às extremidades do mundo. E era tão grande a devoção e santidade deste Frei Silvestre que em tudo que pedia a Deus o alcançava e era atendido. E a miúde falava com o próprio Deus. Por isso, São Francisco tinha por ele grande devoção. Lá foi Frei Maceu e, segundo o mandado de São Francisco, comunicou o pedido primeiro a Santa Clara e depois a Frei Silvestre. Este, assim que o recebeu, de imediato lançou em oração e, orando, recebeu a divina resposta. Voltando Frei Maceu, lhe disse assim: isto manda Deus que diga a Frei Francisco que Deus não o chamou a esse estado apenas para si, mas a fim que faça fruto das almas e por meio dele muitos se salvem. Recebida a resposta, Frei Maceu voltou a Santa Clara para saber o que havia alcançado de Deus. A santa respondeu que ela e outras companheiras haviam recebido de Deus a mesma resposta que Frei Silvestre. Obtidas as respostas, retorna Frei Maceu a São Francisco, que o recebe cheio de caridade, lavando-lhe os pés e aprestando-lhe o almoço. Depois de comer, São Francisco chamou o Frei Maceu à floresta e ali, na frente dele, ajoelhou-se, puxou o capuz e, cruzando os braços, perguntou-lhe: que manda que faça eu, o meu Senhor Jesus Cristo? Respondeu Frei Maceu. A Frei Silvestre, como a Sor Clara com suas irmãs Cristo, respondeu e revelou que sua vontade é que tu vás pelo mundo a pregar, pois não te escolheu apenas para ti mesmo, mas também para a salvação dos outros. Então, São Francisco, após ouvir essa resposta e conhecer por ela a vontade de Cristo, levantou-se com enorme fervor e disse: vamos em nome de Deus. E tomou por companheiro Frei Maceu e Frei Ângelo, homens santos. E indo com ímpeto do espírito, sem cuidar caminho ou atalho, chegaram a um castelo que se chamava Savurniano. São Francisco pôs-se a pregar, antes ordenando às andorinhas que fizessem silêncio até o fim da pregação, e as andorinhas lhe obedeceram. E ali pregou com tanto fervor, que todos os homens e mulheres do castelo, por devoção, quiseram ir atrás dele e abandonar o lugar, mas São Francisco não permitiu.
dizendo-lhe: não tenhais pressa nem partais, que eu vos ordenarei o que deveis fazer pela salvação das vossas almas. Pensou, então, em criar a ordem terceira pela salvação universal de todos, e assim deixando-os a todos muito consolados e bem dispostos à penitência, partiu dali e chegou a um local entre Canaio e Bevano. Indo além com aquele fervor, ergueu os olhos e viu algumas árvores ao longo do caminho, sobre as quais havia quase infinita multidão de pássaros. São Francisco maravilhou-se e disse aos companheiros: aguardai aqui no caminho, que eu vou pregar aos meus irmãos pássaros. Entrou no campo e começou a pregar aos pássaros pousados na terra, e logo os que estavam sobre as árvores desceram a eles, todos juntos, e ficaram parados até que São Francisco completasse a pregação. E mesmo depois não arredaram dali, até que eles lhes deu a sua bênção. E conforme relatou o Frei Maceu, a Frei Tiago de Massa, ainda que São Francisco caminhasse entre eles e os tocasse com sua capa, nenhum se mexia. A substância da pregação de São Francisco foi esta: meus irmãozinhos pássaros, vós sois muito obrigados a Deus, vosso Criador, e sempre em todo lugar deveis louvá-lo, porque vos deu a liberdade de voar a toda parte. Não só isso, mas vos deu um vestimento duplo e triplo. Ademais, porque conservou a vossa semente na arca de Noé, a fim de que a vossa espécie não faltasse no mundo. Sois-lhe obrigados, ainda por cima, por causa do elemento ar, o elemento do ar que ele confiou a vós. Além disso, não semeais nem ceifais, mas Deus vos apacenta e vos dá rios e nascentes para a vossa bebida, montes e vales para vosso refúgio, árvores altas para vossos ninhos, e não sabendo vós fiar ou cocer, Deus vos veste, a vós e a vossos filhotes. Assim, muito vos ama o vosso Criador, já que vos dá tantos benefícios. Por isso, guardai-vos, irmãozinhos meus, do pecado da ingratidão, e sempre vos empenhais em louvar a Deus. Enquanto lhes dizia São Francisco estas palavras, todos aqueles passarinhos começaram a abrir os bicos, espichar os pescoços, abrir as asas e inclinar, cheios de reverência, a cabeça até o chão. E com atos e gorjeios demonstravam como o Padre Santo lhes dava um grande deleite. E São Francisco alegrava-se e deleitava-se junto com eles, maravilhando-se sobremaneira de tamanha multidão de pássaros, da belíssima variedade deles e de sua atenção e familiaridade. Graças ao que devotamente louvava neles o Criador. Enfim, terminada a pregação, São Francisco fez-lhe o sinal da cruz e deu-lhe permissão para partir. Então todos aqueles pássaros ergueram-se pelo ar com maravilhosos cantos e em seguida, conforme o sinal da cruz que lhes fizera São Francisco, dividiram-se em 4 partes. Uma parte voou em direção ao oriente, outra em direção ao ocidente, outra em direção ao sul e a quarta em direção ao norte. A cada fileira ia cantando maravilhosos cantos, dando com isso a entender que, tal como São Francisco, porta-estandarte da cruz de Cristo, lhe pregara e fizera sobre suas cabeças o sinal da cruz, conforme a qual se repartiram pelas 4 partes do mundo, assim a pregação da cruz de Cristo, renovada por São Francisco, deveria ser por ele e por seus frades levada ao mundo inteiro,
Frades esses que, nada possuindo de próprio neste mundo, à maneira dos pássaros, confiam somente à providência de Deus a sua vida. Em louvor de Deus, Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. É um capítulo um pouco longo, mas com um significado exuberante, pois através desse capítulo se deu várias imagens que conhecemos hoje, principalmente de São Francisco, né? Orando, palestrando aos pássaros, orando aos pássaros, estar em contato com os animais. Então, quem esteve naquele momento junto com ele pôde evidenciar tudo isso. E o que nós tiramos de ensinamento desse capítulo fantástico, muito significativo? É que todos nós somos irmãos. Independente se é animal, se é pedra, se é vegetal, todos nós somos parte do Criador. Todos nós somos do Criador. Viemos de Deus. Então, quando a gente honra isso, independente do reino em que estamos, tudo se conecta. E ele ensinou isso muito bem nessas passagens. Ao se conectar com as aves, ele se colocou como um igual, um irmão. Uma parte de Deus, assim como eles, uma parte de Deus. E isso, o que ele ganhou? Respeito. E quando se ganha respeito, tudo se conecta, tudo se faz, tudo acontece. Então, e quando ele recebeu, também quando uma passagem muito importante também aqui, que vale a pena a gente comentar, é que quando nós, na nossa vida, muitas vezes a gente vai sentir dúvida, muitas vezes vai bater uma dúvida no nosso coração, no nosso peito, e de que caminho eu seguir, para onde eu vou, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer aqui, o que eu posso acrescentar mais, o que eu posso fazer mais. E muitas vezes a gente tem que recorrer a Deus, recorrer a outras fontes importantes que a gente honra, que a gente tem conexão, que a gente tem reverência, para que a gente possa buscar, porque às vezes a gente não consegue nada sozinho. Nós viemos para esse mundo para viver realmente juntos, um do outro, e encontrar dessa convivência as melhores vivências, as melhores conexões. Então, foi isso que ele foi buscar. E quando ele recebeu o caminho, ele foi no caminho, ele honrou aquilo que veio. E é isso que a gente tem que fazer, honrar o que vem para nós de sagrado, ir lá e fazer, né? Então, foi um capítulo fantástico, de inúmeras interpretações que vocês também possam retirar de vocês, e aproveitem quando a gente estiver aqui lendo essa história, feche seus olhos e tente vivenciar a cena, para você ver que fantástico que é essa conexão. Gratidão e até próximo capítulo das Crônicas